Dando continuidade ao conteúdo Estatística aplicada à análise criminal, vamos para a parte 2. Seguindo o conteúdo, agora iremos falar das medidas de tendência central. Bom, as medidas de tendência central, elas têm um valor muito grande para a análise criminal, para a estatística de uma forma geral, mas para a análise criminal, né? Nós iremos tratar das três, a média, a mediana e a moda, tranquilo? A média é a mais conhecida de todas, né? Porque a gente escuta falar quase que sempre em jornais, na televisão de uma forma geral, ou mesmo, quem nunca ouviu falar a média de idade, a média salarial, enfim, é uma medida muito utilizada de forma geral, a média. Nós iremos falar também da mediana e da moda. A primeira medida de tendência central que iremos tratar é a média. O que vem a ser a média? A média é representada pela forma onde o numerador significa o somatório dos valores dos elementos do conjunto e o denominador n representa a quantidade de elementos somados. Deve ser usada quando a distribuição dos dados é simétrica, ou seja, quando os dados de um conjunto ficam distribuídos de maneira uniforme. Bom, vamos lá. Primeiramente, esse primeiro parágrafo, nós vamos destrinchá-lo mais à frente, onde a gente vai falar o que é o numerador, no cálculo da média, e o que é o denominador. Já nesse segundo parágrafo, eu quero dizer para os senhores o seguinte, que é ideal que a média tenha valores simétricos, ou seja, eles estejam distribuídos de uma forma não muito distante uma da outra. Por quê? Porque senão o resultado da nossa média pode ser um valor não esperado. Por exemplo, nós vamos fazer a média da quantidade de crimes violentos em uma semana, tranquilo? Então, em uma semana, nós temos 7 dias. Então, nós temos ali, na segunda, nós tivemos 2 crimes violentos. Na terça, nós tivemos 3. Na quarta, nós tivemos 1. Na quinta, nós tivemos 2. Na sexta, nós tivemos 83. Isso mesmo, 83. No sábado, nós tivemos 2. E no domingo, nós tivemos 1. Então, olha só como que esse valor de sexta-feira, na hora que a gente fazer a nossa média, ele vai levar o número muito para cima. É o que a gente costuma dizer que são outliers, né? Então, a gente não deve utilizar a média quando nós temos valores assim. A média é ideal para quando nós temos valores simétricos. Olha só, exemplo. Calcule a média de homicídios mensal no município de Vilaça, em 2020. Aí aqui nós temos, meus amigos, a quantidade de homicídios em cada mês. Nós temos aqui de janeiro a dezembro. Tranquilo? Como que nós vamos calcular essa média? A partir daquele conceito que eu disse anteriormente. Vamos lá. Bom, vamos aos cálculos. O primeiro passo para eu calcular essa média. Primeiro passo, soma-se os valores. Então, eu vou somar todos os meus elementos ali, de janeiro até dezembro. Eu somo o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Somo mês a mês. Fiz o somatório de todos os elementos. Bacana. Posteriormente, vou passar para o segundo passo. O segundo passo, divide-se pela quantidade de elementos do conjunto de dados. Quantos elementos a gente tem nesse conjunto de dados? Nós temos 12, que são 12 meses no ano. Então, eu vou dividir por 12. Tranquilo? Se a gente estivesse trabalhando com um semestre, janeiro a junho, por exemplo, eu teria aqui no meu numerador o somatório de 6 meses, iria dividir pelo número 6, que é a minha quantidade de elementos. Tranquilo? Mas, considerando esse exemplo, né, desse modo, eu tenho 12 elementos, eu somo os 12 elementos, né, e divido por 12, que eu chego no resultado 9. Bom, agora vamos falar da mediana. A mediana, embora não tão conhecida
quanto à média, ela tem uma importância muito grande quando tratamos de medida de tendência central, porque a gente costuma utilizar muito a mediana quando nós temos dados não simétricos, né? Quando nós temos aqueles outliners, igual nós falamos anteriormente. Olha só, mediana. Em um conjunto de dados ordenado, primeira coisa, olha aqui, ó, ordenado. O ponto central que divide esse conjunto em dois subconjuntos com o mesmo número de elementos chama-se mediana. Então, primeiro passo, prestem muita atenção. Primeiro passo para eu calcular a mediana, eu tenho que fazer o quê? Ordenar a minha sequência numeral. Eu tenho que colocar em ordem. Então, vou colocando meus números ali em ordem, todos eles. Depois, eu vou chegar no meu ponto central. Meu ponto central, que aí eu terei informação da mediana, conforme os critérios ainda, né, que a gente verá pela frente. Mas as duas informações aqui desse primeiro parágrafo, eu tenho que ordenar o meu conjunto de dados, para me verificar o quê? O ponto central. Bacana? Agora, diferentemente da média, que nos fornece a concentração dos dados, né? A mediana nos fornece a posição que divide exatamente um conjunto em função da quantidade de seus elementos. Ou seja, se eu tenho uma quantidade com 5 conjuntos, eu vou ter aqui, ó, 5 conjuntos. 5 conjuntos. Suponha-se que eles estão ordenados, esses números aqui. Eu vou pegar o meu ponto central. Tranquilo? Agora, se for o meu conjunto de dados for par, como é que eu vou fazer? Eu pego os dois ali centrais e faço uma média. Pego os dois, somo e divido por 2. A gente vai falar disso mais para frente, mas só para vocês entenderem a importância disso aqui, ó. Calcular a mediana, ordenar e focar no ponto central. Bacana? Olha só, aquele mesmo exemplo que a gente trabalhou para a média. Agora a gente vai calcular a mediana, tranquilo? Homicídios em Vilaça 2020. São os mesmos valores, tranquilo? Como que eu vou fazer a mediana? Bom, então vamos calcular a mediana do nosso exemplo. Primeiro passo é ordenar a sequência de números de forma o quê? Crescente, do menor para o maior. Isso é obrigatório para cálculo da mediana, para se chegar ao resultado correto. Primeiro passo é ordenar. E reparem, sempre que um número repete na minha sequência, ele também repete na minha ordenação. Olha o exemplo, eu tenho o número 8 que repetiu 2 vezes, eu também vou repetir ele 2 vezes na minha sequência. O 9, 4 vezes lá na minha tabelinha. Aqui eu vou repeti-lo 4 vezes. Tranquilo? Então, primeiro passo, ordenar a sequência. Geralmente, o candidato, né, o aluno, quando está fazendo uma prova, ele já erra aqui nesse primeiro passo. Ele esquece de ordenar. Aí, infelizmente, o resultado dificilmente, né, acontece um caso que o resultado ainda está correto. Esse primeiro passo aqui é de extrema importância. Tranquilo? Agora, meus amigos, o segundo passo, verificar se a sequência é par ou ímpar. Essa sequência que estamos avaliando, dos meses do ano, né, são 12. Os meses do ano são 12, 12 é o número par. Então, esse é o caso, vamos dizer assim, um pouco mais chato de calcular a mediana. Por quê? Porque além da gente chegar no ponto central, nesse caso serão pontos centrais, que serão 2 números, né, 2 algarismos, a gente tem que calcular a média desses 2 algarismos. Se a nossa sequência fosse com números ímpares, por exemplo, se a gente estivesse calculando os dias da semana, a gente teria ali um ponto central fixo. Mas como nesse caso a sequência é par, então a gente tem que no final fazer o cálculo da média dos pontos centrais. Olha esse exemplo. Eu tenho a minha sequência aqui em ordem crescente. Tranquilo. Então vamos lá. Como é que eu vou chegar nos pontos centrais? Cortei um algarismo desse lado, da esquerda, um da direita.
um da esquerda, um da direita, um da esquerda, um da direita. Olha só, eu já tenho 3 em cada aqui, ó. Vou cortar mais um na direita, um na esquerda, um na direita, um na esquerda. Cheguei no meu ponto central, olha só. Não tem um número no meio, eu tenho 2 números centrais. 2 pontos centrais, né? Que são 2 números, que é o 9. Então, eu tenho que calcular a média aritmética desses 2 números. Como que eu calculo? 9 mais 9, que dá 18, dividido por 2, que é igual a 9 mesmo. Nem sempre vão ser os mesmos valores. Para falar a verdade, dificilmente são os mesmos valores centrais. Então, por isso que a gente tem que calcular a média. Tranquilo? Agora, olha que interessante, amigos. Se a gente estivesse trabalhando com o dia da semana, nós teríamos aqui a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Imaginem que esses traços fossem algarismos, fossem números e já estivessem em ordem crescente. Eu iria eliminar um da esquerda, um na direita, um na esquerda, um na direita, um na esquerda, um na direita. Sobrou aqui, ó, meu ponto central, que é esse número. Nesse caso, como a sequência é ímpar, ela é ímpar, eu não preciso calcular a média aritmética. Eu já tenho a minha mediana. Esse é o ponto central. Tranquilo? Olha só, igual nós temos nesse exemplo. Aqui eu tenho, caso a sequência numérica seja ímpar, eu vou pegar o quê? Meu número central. Acabou. Minha mediana aqui vai ser 15. Tranquilo? Importante, em um conjunto de dados, quando possuem valores muito diferentes, retorne ao conjunto de dados e observe se existe algum dado discrepante, que é os outline. Se a distribuição é simétrica, a mediana, igual eu falei com os senhores no começo, ela deve ser preferida em relação à média, porque outline, quando a gente está trabalhando com média, não funciona muito bem. Quando nós tivermos outline, é ideal que seja a mediana. Bacana, amigos? Tranquilo? Então, vamos seguir o conteúdo. Bom, por último, iremos falar da moda. O que vem a ser a moda? A moda, basicamente, é aquele número que mais se repete. Mas, de forma técnica, olha só, em um conjunto de dados, em um conjunto de números, chamamos de moda o valor que ocorre com maior frequência, que mais se repete. Tranquilo? Que é o valor mais comum. Então, olha só, nessa tabela, aqui agora é roubos, né? No município de Vilaça, qual o número que mais repetiu? Foi o 29. Ele repetiu 4 vezes. Qual é a moda? A moda é 29. Tranquilo, senhores? Bom, agora vamos para alguns exercícios, né? Para a gente sedimentar o conhecimento. Com base na tabela abaixo, responda as 2 próximas questões. Tabela: quantidade de crimes violentos por mês no município de Planura no ano de 2021. Aqui nós temos o município de Planura, né? E a informação da quantidade de crimes violentos no mês. Tranquilo, meus amigos? E aqui pedem qual o valor da mediana dos crimes violentos. Olha só, a primeira informação é a mediana em Planura. Aí nós temos as opções e qual o valor da média de crimes violentos. Bom, nós vamos calcular primeiramente a mediana. Então, vamos relembrar a mediana. Primeiro passo, eu tenho que ordenar os meus números. Eu vou ter que ordenar todos esses números para a mediana. Segundo passo, eu vou ter que verificar se a minha quantidade de dados ela é par ou ímpar. Nesse caso, como eu estou analisando de janeiro a dezembro, são os meses do ano que são 12, que é o número par. Então, eu vou ter que utilizar aquela média ali dos 2 centrais, correto? Na mediana. Fazendo a média ali daqueles 2 centrais, eu vou chegar no meu resultado. Em relação à média, eu terei que somar um por um desses valores, de todos eles, e dividir pela quantidade do meu N. Qual que é o meu N? É a quantidade de meses. Então, serão quantos? 12. Então, vou somar todos esses números e dividir por 12, correto? Vamos na resolução passo a passo. Vamos lá.
Bom, meus amigos, resolvendo o nosso primeiro exercício, que pede para a gente calcular o valor da mediana, irei fazer os passos a passo do cálculo da mediana. Qual que é o primeiro passo? Eu pego todos esses números da minha sequência, todos eles, e coloco em ordem do menor para o maior. Tá vendo? Ó? Peguei todos esses números, todos eles, todos, e coloquei do menor para o maior. Como que ficou a minha sequência? 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 9. Tranquilo. Então, todos do menor para o maior. Agora, eu vou verificar se a minha sequência é par ou ímpar. A minha sequência, tá vendo? Eu estou tratando dos meses de janeiro a dezembro. Janeiro até dezembro. Então, a minha sequência são 12 meses, que é par. Então, quando eu tenho uma sequência par, eu tenho que calcular a mediana fazendo ali a média aritmética dos dois algarismos do ponto central. Como eu faço isso? Eu tenho aqui todos os meus números, né, do menor para o maior. Aqui embaixo está a mesma coisa. Como eu tenho 12 números, eu vou separar 5 para a esquerda e 5 para a direita. Então, eu tenho aqui, ó, 5 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5. E na direita eu tenho 5 também, 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 2 algarismos no ponto central. Basta eu fazer a média deles. Como é que eu faço a média de 3 e 2? 3 mais 2 dividido por 2. Vai ser aqui, ó, 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Tranquilo, meus amigos? Então, quando eu tenho eu vou calcular mediana e a minha série de dados é par, a minha sequência é par, ela é um pouco mais chatinha, né? Porque eu tenho que fazer a média ali dos dois algarismos do ponto central. Quando é ímpar, basta eu pegar o ponto central, ela é mais fácil. Tranquilo? Então, a nossa mediana deu 2,5. Agora, meus amigos, vamos calcular a média. A média, igual comentei com os senhores anteriormente, eu tenho 2 passos. Qual que é o primeiro passo? Eu tenho que somar. Eu vou somar todos esses algarismos, um por um, somar todos eles. Lembrando que, quando eu vou tratar da média, quando eu quero calcular uma média, uma moda, uma mediana, eu não utilizo o valor total. Não utilizo o valor total, correto? Para a mediana eu não faço isso, para a média eu não faço isso. Eu utilizo a minha sequência de dados mensal, o somatório que é só para me dar informação do ano, tranquilo? Então, olha só, eu vou somar os valores de mês a mês, tá vendo? Mês a mês, aqui não precisa de colocar em ordem do menor para o maior, não precisa. Eu tenho que, do jeito que está aqui, eu posso somá-los. Repetindo, não utilizem o valor total. Bacana? Aí eu tenho o somatório, tranquilo? Qual que é o somatório de todos esses números? Aqui. Já está até aqui, é o valor total. Se os senhores inserem esse número na sequência, ia dobrar. Está vendo o problema que ia dar? Então, esse é o bizu, tanto para a média quanto para a mediana. Não utilizem o valor total da sequência, somente os dados mês a mês, ou dia a dia, ou semana a semana, enfim. O somatório aqui a gente não utiliza, da nossa tabela não utiliza não. Tranquilo? Então, meus amigos, primeiro passo, eu somei os valores, está aqui o meu primeiro passo. O primeiro passo é isso aqui. Somei os valores e eu vou dividir pela quantidade, a minha quantidade de N. Qual que é o N? O N é cada mês aqui, ó. Então, quantos N's eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até dezembro. Então, eu vou calcular, somar, né, as informações e dividir pela quantidade de N. Nesse caso é 12. Aqui, eu somando tudo, deu 36, dividido por 12, que deu 3. Bacana? Se fosse dia da semana, aqui seria 7, correto? Porque nós temos 7 dias na semana. Tranquilo? Então, olha só, a nossa média deu 3. Nossa média deu 3. A mediana deu 2,5
e a média deu 3, correto? Já em relação ao gabarito, né, do nosso exercício, chegamos ao resultado esperado. Bacana? Agora, aproveitando, né, tendo essa sequência de dados, crimes violentos em planura, qual seria a moda desses números? Para calcular a moda, meus amigos, não é necessário fazer igual foi feito aqui, ó, colocar os números na sequência, do menor para o maior. Mas a gente sugere que seja feito assim, por quê? Para facilitar a contabilização. Quando os senhores tiverem que calcular a moda, né, a moda em um exercício, façam isso. Né? Coloquem os números do menor para o maior. Fica mais fácil contar. Tá vendo? Ó, aqui a gente vê claramente que nós tivemos 3 repetências do número 2. Tá vendo? Agora, se a gente for olhar na tabela, a gente tem que ficar catando, né, como a gente costuma dizer. Então, esse é um bizuzinho que a gente dá. Tá vendo? Calcular a moda é bem tranquilo. A moda é o que mais se repete. É o elemento que ocorre com maior frequência. Tranquilo? Só que a gente colocando os dados ordenados facilita muito o nosso trabalho. Tranquilo? Para auxiliar, né, na fixação do conteúdo, sugerimos que os senhores verifiquem, né, dê uma assistida nesse vídeo no YouTube. Ele é bem didático e vai auxiliar muito os senhores aí na assimilação do conteúdo de estatística. Agora vamos falar da variação percentual, que é um cálculo muito utilizado, principalmente em tabelas, né? E a gente utiliza muito em nossas informações de assessoramento, né, na Polícia Militar. Ela é muito utilizada na estatística de uma forma geral. O que vem a ser a variação percentual? Bom, é a relação entre dois valores previamente definidos na forma percentual. O que quer dizer percentual? Que é multiplicado por 100. Daí vem esse percentual. A partir de uma comparação evolutiva de determinado espaço e tempo. Agora, o resultado da variação percentual ele pode ser positivo e negativo. Muita atenção nisso aqui, ó. Isso aqui ajuda demais para os senhores no cálculo da variação percentual. Ela pode ser positiva e também pode ser negativa. Nós temos duas fórmulas de cálculo para a variação percentual. Primeiro, nós temos o cálculo, a fórmula padrão, a fórmula matemática, que é variação percentual é igual ao valor final menos o valor inicial, dividido pelo valor inicial, vezes 100. A partir dessa fórmula, a gente consegue uma fórmula resumida, que é mais tranquila, né, da gente fazer em calculadora, no Excel, enfim, que é variação percentual é igual valor final dividido por valor inicial vezes 100 menos 100. Nas duas fórmulas, nós chegamos no mesmo resultado. Então, fica a critério dos senhores qual delas utilizar quando necessário. Bom, vamos com um exemplo para facilitar o entendimento, né? A gente, trabalhando com os números mesmo, a gente tem uma facilidade maior de entendimento, né? E até para explicar fica mais tranquilo. Olha só, exemplo. Suponha que o número total de veículos furtados no primeiro semestre, em determinado município, foram 25 veículos. 25 veículos. E no segundo semestre, foram 30 veículos. 30 veículos. Qual a variação percentual entre os registros do segundo semestre em relação ao primeiro semestre? Qual que é a minha variação percentual aí? Bom, qual que é o meu valor final? E o valor final é os dados do segundo semestre, né? Que é o meu valor final, 30 veículos. 30 veículos. E o meu valor inicial são os dados do primeiro semestre, que são 25 veículos. Aí eu tenho 30, que é o valor final, dividido pelo valor inicial, que é 25, vezes 100 menos 100, chego no meu resultado. Lembrando que
a gente faz esses cálculos, né, com auxílio do Excel, de uma calculadora, enfim. A gente não costuma fazer esses cálculos ali no papel, porque a gente tem muitas situações que o valor não dá um valor exato. Às vezes dá uma dízima, né? Poderia estar aqui 20,12, 14, 18, 25, enfim. Né? Então, a gente faz isso com o auxílio de uma calculadora, tranquilo? Vocês coloquem essa conta na calculadora e o resultado tem que dar esse aqui, tranquilo? A gente já consegue, meus amigos, só para sedimentar ainda mais o conhecimento, a gente já consegue aferir o seguinte, olha só, antes da gente começar os cálculos, a gente ter começado os cálculos, o que está me pedindo? Qual a variação percentual entre os registros do segundo semestre em relação ao primeiro? Ora, o segundo semestre foi 30 e o primeiro 25. Então, a gente vê que do primeiro para o segundo semestre aumentou. Então, a minha variação tem que ser um resultado positivo. Se eu tivesse aqui, por exemplo, no segundo semestre, 20 veículos, a minha variação seria um valor negativo, porque o meu valor final foi menor do que o meu valor inicial, correto? Mais um exercício de fixação. Né? A questão de cálculo matemático, né? A gente aprende fazendo mesmo, ali, com a mão na massa. Então, vamos lá. Analise os dados da tabela abaixo e calcule o que se pede. Eu tenho ali, quantitativo de crimes violentos por mês no município de Nova Alegria, janeiro a junho de 2020 e 2023. A 2023, né? Eu tenho o hífen aqui. Primeiramente, qual a moda, a média e a mediana. Posteriormente, está me pedindo o quê? Variação percentual de 23 comparado com 2020. Aí, de cara, meus amigos, eu já vou aferir esse cálculo aqui. Olha só, em 2022, nós tivemos 262. Em 2023, nós tivemos 333. Então, eu garanto para os senhores que essa variação percentual vai dar um valor maior do que zero, um valor positivo, correto? Já em relação à mediana, olha só, qual que é o primeiro passo e o passo obrigatório para mim começar o cálculo da mediana? Eu tenho que colocar todos os valores na minha ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Está aqui, 2022 e 2023. Bizu, meus amigos, quando vocês colocarem os valores na ordem já para calcular a mediana, aqui vocês já conseguem ver a moda, tá vendo? Aqui eu já vejo que a moda é 37, que é o valor que está aqui. Aqui eu vejo que a moda é 55. Olha só, o valor que também está aqui. Então, eu colocando todos os meus números em ordem crescente, eu tenho quantos números? Eu tenho 6. Então, eu vou separar, ele é par. Números pares, eu tenho que fazer a minha mediana através da média dos dois pontos centrais. Então, eu separo 2 de um lado, 2 de outro. Aqui, eu tenho 2 para cá, 2 para cá. Mas o que me interessa mesmo é aqui no meio eu ter esses dois números, no meio, e eu calculo a média deles. 38 mais 45 dividido por 2, 41,50. Agora, a mediana de 2023. Eu tenho também a minha sequência de 6 números. Então, divido ali 2 para a minha esquerda, 2 para a minha direita, de forma que o meu ponto central fique esses dois números aqui, porque a minha sequência é par. A minha sequência é par, então meu ponto central tem que ser 2 números, de forma que eu tenho a mesma quantidade de números na esquerda e a mesma quantidade de números na direita. Agora, eu faço o quê? Eu faço a média aritmética desses números. A média aritmética de 55 e 56, 55,5. Então, a moda de 2022, 37, a média 43,67 e a mediana 41,50. Já em 2023, moda 55, a média 55,5
e a mediana também 55,5. Agora, em relação ao cálculo da variação percentual, que é a questão 2. Qual a variação percentual comparando 2023 com 2022? Nós aferimos anteriormente que, como 2023 os valores foram maiores, foi maior do que 2022, eu sei que a minha variação percentual vai ser um valor maior que zero. Então, eu tenho ali, qual que é o meu valor final? 2023. Qual que é o meu valor inicial? 2022. Vezes 100 menos 100. Fiz o cálculo, olha lá, 2023, que é 333, dividido por 262, que é o valor de 2022, vezes 100 menos 100, 27,50. Tranquilo? Lembrando que esse cálculo é calculadora. A gente não vai fazer um cálculo desse no papel porque é um trabalho desnecessário. Você tem a calculadora, você tem o Excel ali ao seu alcance, né? Tem a calculadora de celular, enfim. Vocês fazem aí, podem conferir que obrigatoriamente tem que dar esse resultado. Passaremos a falar agora a respeito de análise gráfica. Bom, nos nossos trabalhos na Polícia Militar, é indispensável a utilização de gráficos, né? Eles facilitam bastante a visualização de nossos dados. O gráfico é aquela situação em que a gente tem que, como se diz, bate o olho e já vê o fenômeno, né? Seja ele de forma positiva ou negativa, o que está acontecendo ali, a evolução, enfim, se teve alguma situação destoante. Os senhores entendem? Então, o gráfico ele é muito importante nos nossos trabalhos, na análise criminal. Os gráficos fornecem informações relevantes para a síntese dos dados. O objetivo é passar uma visão clara do comportamento do fenômeno em estudo. E eles transmitem informação de forma imediata. É o que eu disse anteriormente. É bater o olho e já ver a informação que a gente necessita ali. Para tanto, os gráficos eles necessitam de alguns requisitos fundamentais. Né? Porque a gente não pode pegar e fazer um gráfico de qualquer jeito, um gráfico cheio de cores, cheio de informação, cheio de variáveis. Por quê? Porque senão ele perde tudo aquilo que a gente comentou anteriormente, que é aquela situação que a gente bate o olho e vê a informação que a gente procura, a informação principal. Então, um dos requisitos fundamentais, a simplicidade. O que vem a ser a simplicidade? O gráfico deve ser destituído de detalhes de importância secundária, evitando-se também traços desnecessários que possam levar o observador a uma interpretação equivocada do fenômeno. A falta de simplicidade é um dos problemas mais frequentes na execução de gráficos. Ou seja, às vezes o militar ele quer fazer um gráfico bonito, mas enche o gráfico de cor, enche o gráfico de traço e a informação principal fica em segundo plano, o que foge totalmente do objetivo. Olha essa diferença desses dois gráficos. Aqui nós temos um gráfico padrão, em que a gente acompanha determinado fenômeno, a evolução durante o ano. E aqui a gente tem um gráfico cheio de cor. Quando a gente bate o olho nesse gráfico, a gente vê mais as cores do que a informação. E não é esse o objetivo. O objetivo é esse aqui, ó. A gente verificar as linhas. É eu chegar e falar, opa, em maio aqui eu tive destoou, maio de 20 com 21. Os senhores entenderam? Assim a gente verifica a questão da simplicidade. Informações simples. Clareza. O gráfico deve possibilitar uma correta interpretação dos valores representativos do fenômeno em estudo. Ou seja, ele tem que possibilitar que a gente possa chegar e avaliar de forma correta os dados contidos nele. A veracidade. O gráfico deve ser a verdadeira expressão do fenômeno, ou seja, a gente de forma alguma deve maquiar a informação através do gráfico. Não, o gráfico ele deve ser a verdadeira expressão do fenômeno em estudo. Os gráficos, né, assim também como as tabelas, eles devem ter os elementos indispensáveis, né, para análise e entendimento destes. Em relação aos gráficos, quais são os elementos obrigatórios, né, indispensáveis
vamos dizer assim, indispensáveis. O título, né? Obrigatoriamente eu tenho que ter um título no meu gráfico, né? O que, onde, quando. Eu tenho que ter o meu eixo, né? O meu eixo ali, abscissas e ordenadas, para me falar, por exemplo, a quantidade, eu vou ter aqui, né? Quantidade do fenômeno, e aqui o período, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e a fonte. A fonte, para informar ao leitor da onde eu extraí esses dados, ou a origem dos dados desse gráfico. Bom, olha só, o título deve ser o mais completo possível. Pode ser escrito em cima ou embaixo do gráfico. Olha só, em cima e embaixo. Ele não tem a obrigação de ficar acima, lá no gráfico, nem abaixo. Pode ser entre um e outro. Contudo, em trabalhos científicos, é comum estar abaixo da figura. O eixo. No eixo das abscissas, a escala cresce da esquerda para a direita. Olha só, o eixo das abscissas, ele cresce da esquerda para a direita. E no eixo das ordenadas, cresce de baixo para cima. Cresce de baixo para cima. Tranquilo? Deixa eu desmanchar aqui. E em relação à fonte, os gráficos devem exibir no rodapé a fonte que forneceu os dados. Olha só, em relação ao título, ele pode ser em cima ou embaixo. Já a fonte deve exibir no rodapé, ou seja, lá embaixo. Lá embaixo tem que estar a fonte de quem forneceu os dados. Aqui nós temos o exemplo. Olha só, nesse caso, o título está na parte de cima. Está vendo? O título está na parte de cima. O eixo, aqui nós temos as ordenadas, o eixo das ordenadas, e aqui nós temos a abscissa. Aqui cresce de baixo para cima, ou seja, 0, 5, 10, 15, 20, 25. E aqui, ele no caso, da esquerda para a direita. Aqui eu tenho setor 1, setor 2, setor 3, e assim sucessivamente. E no rodapé eu tenho a fonte dos meus dados. Em relação aos gráficos, né, ainda falando destes, existe um elemento que ele não é obrigatório em todos os gráficos, que é a legenda. A legenda ela não é obrigatória em todos os gráficos, só que naqueles gráficos que é apresentada mais de uma variável, seja ela qualitativa ou temporal, ele torna-se um elemento obrigatório. Olha esse exemplo aqui. Aqui embaixo eu tenho a minha legenda. O que essa legenda me diz? Que essa parte azul é arma de fogo, que essa parte laranja é ameaça, a parte cinza é arma branca e a parte, esse amarelo ou laranja claro, ele é agressão física. Os senhores já imaginaram se eu não tivesse a legenda nesse gráfico? Eu não saberia qual que é essa informação, só teria os valores. Então, quando eu tenho um tipo de gráfico que ele apresenta mais de uma variável qualitativa ou temporal, a legenda torna-se obrigatória. Agora, nós vamos falar dos tipos de gráfico, dos principais gráficos que nós utilizamos na análise criminal na Polícia Militar. O primeiro deles é o gráfico de coluna. Ele é muito conhecido de todos os senhores, eu tenho certeza. Alguma vez na vida os senhores já observaram um gráfico de coluna. Ele tem por finalidade comparar grandezas. Olha a palavra interessante aqui. Ó. Comparar grandezas por meio de retângulos de igual largura e altura proporcional à respectiva grandeza. Cada barra, né, ou cada coluna, representa a intensidade de uma modalidade do atributo. Ou seja, olha só, aqui eu tenho um gráfico de criminalidade no município de Vista Alta, 2020 a 2021. Olha só, essa coluna, tá vendo? Essa coluna azul, ela me fala a minha grandeza. A minha grandeza, olha só, é referente ao ano de 2020. Então, olha só, cada coluna é uma informação diferente de uma natureza criminal. A azul, eu tenho aqui, ó, roubo, eu tenho uma barra.
azul, referente a 2020. Furto, no azul, outra barra. Lesão corporal, homicídio, extorsão. Está vendo que para cada modalidade criminal, eu tenho uma barra dividida em duas cores. A barra azul, ela é referente a 2020 e a barra laranja, ela é referente a 2021. Tá vendo? Então, esse é um gráfico, é um típico, um clássico gráfico de coluna. Já em relação aos gráficos de linha, o gráfico de linha ele é muito utilizado também na instituição e ele a gente vê alguns erros que eles devem ser evitados a todo custo. Olha só, os gráficos de linha representam observações, aqui ó, a palavra, ao longo do tempo, ou seja, informação temporal, gráfico de linha, informação temporal, sempre relacionada a tempo. Bacana? Então, olha só, representa observações ao longo do tempo, em intervalos iguais ou não, traduzem o comportamento de um fenômeno ao longo do tempo, sempre relacionado ao tempo. Que tempo? Pode ser minuto, pode ser hora, pode ser dia, pode ser mês, pode ser ano, pode ser década, pode ser semana, pode ser o que for relacionado a tempo. As informações básicas desse tipo de gráfico são o quê? Tendência e sazonalidade. Bacana? Por meio desse gráfico, pode-se observar quais crimes ocorrem com maior ou menor frequência em determinadas épocas. Você pega ali, por exemplo, um gráfico de crime violento, por mês, por exemplo. Você consegue ver qual mês que teve mais ou menos crime violento. E assim você consegue planejar ali o seu combate, o seu planejamento operacional. Olha esse exemplo. Aqui eu tenho duas linhas, uma azul representando 2020 e uma laranja representando 2021. Olha só, informações relacionadas a tempo. Nesse caso, que tipo de tempo? O mês. Janeiro a dezembro. Aqui poderia ser segunda a sexta, poderia ser por hora, poderia ser por minuto, poderia ser, enfim, vários tipos de informações, desde que seja relacionadas a tempo. Tá vendo? A gente nunca deve colocar uma informação que não seja relacionada a tempo em um gráfico de linha. Aqui, de forma nenhuma, os senhores poderiam colocar uma informação aqui relacionada, por exemplo, natureza de crime violento, por exemplo, homicídio, roubo, extorsão, jamais. Quando eu falo gráfico de linha, eu estou falando informação referente a tempo. Isso é importantíssimo. Gráfico de setores. Gráfico de setores, os senhores devem conhecer como aquele gráfico em formato de uma pizza, né? Ele é bem conhecido também, mas muitos conhecem como gráfico de pizza. Esse tipo de gráfico é usado para representar relações das partes de um todo entre si, olha só, relação das partes de um todo entre si e entre as partes e o todo, ressaltando a participação do todo. Pode ser um pouco confuso quando a gente vai informar o conceito, mas demonstrando o gráfico fica mais fácil o entendimento. Olha só, eu consigo falar qual que é a participação, olha só, esse gráfico, meio utilizado na prática de roubos, meio utilizado. Eu consigo falar qual foi a parte dos roubos com uso de arma de fogo em relação ao todo. Qual que foi o todo? Roubos com armas de fogo. Então, aqui eu tenho um total, que é o meu todo, roubos através do meio utilizado. Aqui eu tenho cada pedaço aqui, é uma parte do todo. Então, essa relação, olha só, parte em relação ao todo. Eu vejo aqui que a menor parte, vamos dizer assim, foi o quê? Arma branca. A maior parte, arma de fogo. Então, eu consigo relacionar as partes em relação ao todo. Agora, meus amigos, para fechar essa parte de gráficos, vamos dos nossos exercícios de fixação. Preencha as alternativas a seguir de acordo com a definição de cada uma delas. Eu tenho aqui no meu quadro a palavra que eu quero definir.
né? E aqui embaixo eu tenho as definições. Então, vamos lá. Os gráficos devem exibir no rodapé, a fonte que forneceu os dados. O que tem que ficar lá no rodapé? Aqui já está falando, né? Essa aqui foi dada mesmo. Olha que interessante. É a fonte. Então, aqui tem que ser a fonte que forneceu os dados. Então, nesse primeiro aqui, ó, fonte. Vou colocar setinha aqui, porque para escrever agora aqui já fica mais complicado. A fonte. Tranquilo? Olha a outra definição que eu quero saber. O gráfico deve ser destituído de detalhes de importância secundária. Não deve ter detalhes de importância secundária. Evitando-se também traços desnecessários que possam levar o observador a uma interpretação equivocada. Quando tiver isso aqui, lembra daquele gráfico todo papagaiado? A gente está falando que a gente tem que ter um gráfico, o quê? Simples. Simples me remete à simplicidade. Simplicidade vai ficar aqui. Tranquilo? Então, eu já matei duas aí. Olha só, simplicidade e a fonte. Continuando, vamos lá, vamos riscar os dois que nós já marcamos. Olha só. Representa observações ao longo do tempo, em intervalos iguais ou não, traduz o comportamento de um fenômeno ao longo do tempo. As informações básicas desse tipo de gráfico são tendência e sazonalidade. Teve um gráfico que eu comentei com os senhores que eu enjoei de falar que ele é referente a tempo. Qual gráfico que é esse? É o gráfico de linha, que a gente sempre usa no gráfico de linha, série temporal. Então, vamos lá, gráfico de linha. Para o outro conceito. O gráfico deve possibilitar uma correta interpretação dos valores representativos do fenômeno em estudo. Então, o gráfico ele tem que me dar uma correta interpretação. A clareza, né? Tem que dar aquela interpretação assim que eu olho, a informação de forma clara. Beleza, meus amigos? Cuidado que esse conceito ele confunde mesmo com a veracidade, que falaremos a seguir. Olha só. Tem por finalidade comparar grandezas por meio de retângulos de igual largura ou altura proporcional. Olha só, igual largura, tá vendo? A largura aqui tem que ser sempre igual. O tamanho vai depender do quantitativo, né? Aqui, ó, posso ter a largura tem que ser igual, mas o tamanho é proporcional à respectiva grandeza. Qual gráfico que é esse? Ficou fácil, né? Gráfico de coluna. Deixa eu puxar aqui, eu vou atravessar e tá. Coluna. Agora, vamos passar para o último. Bom, agora para finalizar, né? Vamos marcar novamente os que já foram esclarecidos, né? Eu sei que tem que sobrar 4. Aqui não é setores, aqui é coluna. Então, eu tenho 4 aqui, 4 aqui. Beleza, amigos. Então, vamos lá. Deve ser o mais completo possível. Pode ser escrito em cima ou abaixo do gráfico. Em trabalhos científicos, é comum estar abaixo da figura. Lembra que eu comentei no começo que tem um elemento indispensável do gráfico que ele pode estar tanto em cima quanto abaixo. Só que em trabalho científico é comum estar abaixo da figura, do gráfico propriamente dito, que é o título. Beleza? É o título. O gráfico deve ser a verdadeira expressão do fenômeno. A verdadeira expressão do fenômeno. Ou seja, a veracidade. Veracidade. Cuidado, meus amigos, que o pessoal costuma confundir a veracidade com a clareza. Tranquilo? Já o próximo conceito, olha só. Nas abscissas, cresce da esquerda para a direita e é escrito embaixo do eixo. Já nas ordenadas, a escala cresce de baixo para cima e é escrita à esquerda do eixo. Olha só, eu tenho aqui embaixo a minha abscissa, crescendo da esquerda para a direita, e a minha ordenada de baixo para cima. Sempre que eu citar abscissa e ordenada, eu estou me referindo ao eixo. Tranquilo? A palavrinha-chave aí, abscissa e, cadê a outra? Ordenada. Bacana?
E olha, eu marquei errado aqui, tá? Desculpe o erro, eu tenho que puxar para cá, ó. É o eixo, o eixo. Desculpa, perfeito agora. E por fim, né, esse tipo de gráfico é usado para representar as partes as relações das partes de um todo entre si e as partes e o todo. É o que nós falamos no quê? No gráfico de setores. Quando eu estou falando de relação das partes de um todo entre si, é que eu estou falando ali como se fosse, fazendo uma comparação, né, como se fossem as fatias da pizza ali, daquele gráfico de roubos com uso pelo meio utilizado. Vocês viram que a fatia maior ficou de armas de fogo, uma fatia pequena para agressão física. Então, quando eu falo de relação das partes com o todo e entre as partes e o todo, eu estou falando de gráfico de setores. Deixa eu arrumar aqui, porque esse aqui atravessou. Não pode. Então, vamos lá. Aqui, ó. Beleza. Então, isso é o meu gráfico de setores. Eu sempre estou comparando as partes em relação ao todo e o todo, né, em relação a cada parte ali. O todo entre si, como a gente costuma dizer. Tranquilo, meus amigos? Esse é o nosso exercício de fixação de gráficos. Agora, olha só, eu tenho alguns tipos de gráficos aqui e eu preciso que os senhores me digam qual que é o tipo de cada gráfico nesse espaço embaixo. Vamos lá. Olha só, esse gráfico, eu vejo aqui que ele tem uma linha, tá vendo? São duas linhas, né, na verdade, uma azul e uma laranja, e está me dando informação de tempo. Qual gráfico me dá informação temporal? É o gráfico de linha. Tá vendo? Além de ser a linha, né, está me dando informação temporal. Então, o gráfico de linha. Beleza? A letra não está muito bonita, mas só para entendimento. Né? Olha só, esse gráfico ele está me mostrando o quê? Olha aqui, colunas, tá vendo? Colunas de mesma largura, contudo tamanho proporcional ao quantitativo da variável. Então, esse aqui vai ser um gráfico de quê? De coluna. Coluna. Beleza. Agora já olha esse gráfico, que lembra a pizza, que lembra o quê? A relação das partes, tá vendo? As partes, as partes, as partes, as partes, em relação ao todo, que é a minha pizza toda, que é o meu setor geral, que é todo o meu gráfico de setor. É como se cada pedaço fosse o quê? Um setor, cada fatia fosse um setor. Então, esse é um gráfico de setor. São os três gráficos que a gente comentou agora há pouco. E por fim, qual é o elemento não obrigatório de um gráfico e quando ele se torna obrigatório? Ora, meus amigos, qual é o elemento não obrigatório que, dependendo do gráfico, ele torna obrigatório? É a legenda. A legenda, quando eu tenho que analisar mais de uma variável no meu gráfico, ela torna-se obrigatória. Então, aqui é a legenda. E olha só, todos esses três gráficos aqui, eles são obrigatórios a legenda, que está aqui. Ó. Por quê? Aqui eu tenho a minha linha azul, que é 2020, e a minha linha laranja, que é 2021. Eu preciso da legenda para me informar. Aqui eu tenho cada coluna, a coluna azul é 20 e a laranja é 21. Eu preciso da legenda para me informar. E aqui eu tenho cada meio utilizado para o roubo, uma cor diferente. Eu tenho que ter a legenda para me informar. Então, esses três gráficos, a legenda é obrigatória. Agora, qual seria um exemplo que a legenda não seria obrigatória? Olha só, meus amigos, pense nesse gráfico de linha, esse gráfico de linha aqui, se eu tivesse somente a informação, somente de um ano, somente a informação de 2021, bastaria eu colocar no título, homicídios consumados no município de Vista Alta em 2021. E a linha seria somente em relação a janeiro e dezembro de 2021. Então, não precisava de eu ter legenda. Vocês entenderam?
Então, só que como aqui eu tenho 2 anos, né, 20 e 21, ela torna-se obrigatória. Assim como nesse de coluna e assim como eu preciso saber qual foi o meio utilizado nestes setores. Finalizando, né, meus amigos, o conteúdo e indo para as nossas considerações finais, nós vimos aqui a estatística aplicada à análise criminal, focando nas principais atividades executadas na confecção de relatórios estatísticos. Então, nós buscamos passar por todos os itens ali do nosso objetivo geral e por todos os itens dos nossos objetivos específicos. Correto?